Oi, tudo bem com vocês? Sou a professora Elkiane Luz. Venho aqui com vocês apresentar o nosso vídeo 46, que vai falar área de polígonos. Então, estamos aqui com o componente curricular matemática. Polígonos. Vamos ver a definição do que é polígono. Polígonos são figuras planas fechadas formadas por lados que, por sua vez, não são segmentos de retas e não se cruzam em nenhum ponto. Então, são três fatos que vocês têm que ter em mente. O que é? Que você tem que, para aprender, para conhecer os polígonos, você tem que ver que são figuras planas fechadas. São formados por segmentos de reta e não se cruzam. Então, você já tem que ter conhecimento sobre isso, que são figuras planas, formadas por segmentos de retas e não se cruzam. Olha a figura aqui, nós estamos vendo aqui, segmentos de retas, olha aqui, ó, segmentos de retas, são fechadas e elas não se cruzam. Então, isso já basta para você ter conhecimento sobre polígonos. Retângulo. A área do retângulo é o ponto da medida de sua base pela medida de sua altura. Então, nós vamos ver aqui a figura do retângulo. A figura do retângulo, ele tem dois lados iguais, né? Então, ele diz aqui que a área do retângulo é o produto da medida de sua base. Quem é a base? Aqui que está o B formado, né? A base da figura, pela medida de sua altura. Então, nós temos aqui, para calcular a área do retângulo, a área é igual a base vezes a altura. Então, vocês têm que ter em mente isso. Aprenderem mesmo a fórmula, conhecer a figura, que é um retângulo, e ele, se no problema ele vier pedindo para você calcular a área, então você já sabe como calcular base vezes altura. Então, ele diz aqui, o perímetro é dado pela soma das medidas dos lados. Por quê? Porque aqui não é a base, aqui também vai ser o mesmo valor. A altura também do outro lado aqui, olha, vocês estão vendo aqui, vai ser o mesmo valor. Então, eu vou somar, o perímetro não é a soma de todos os lados. Então, eu vou somar a base mais a altura, mais a base, que é aqui do outro lado, em cima, mais a altura aqui. Então, P indica perímetro, igual P, que é a base, mais altura, mais base, mais altura. Então, vou calcular quando ele pedir a fórmula de perímetro. Quando ele no problema vier pedindo perímetro, então eu vou somar todos os lados. O quadrado. Nós sabemos que o quadrado ele possui 4 lados iguais. Então, a área do quadrado é o produto da medida da base pela medida da altura. Como a base e a altura têm medidas iguais, podemos definir com o quadrado da medida do lado. Então, aqui, se o quadrado tem os 4 lados iguais, e eu vou calcular a área, então é L vezes L. A área é igual a L vezes L, que é igual a área é igual a L ao quadrado. Para me calcular o perímetro, eu vou o quê? É a soma das medidas dos lados. Então, eu vou, P é igual a L, calculando, somando 4 vezes. Se a medida vier 2, então eu vou calcular, somar 2, 4 vezes. Então, P é igual a 4 vezes L. Paralelograma. Então, vamos ver o que é um paralelograma. Um paralelograma é um quadrilátero cujos lados opostos são paralelos. Então, é um quadrilátero cujos lados opostos são paralelos. Então, esse é o paralelo com esse. Então, a área do paralelograma é igual ao produto da medida da base pela medida da altura. Então,
Vamos ver aqui. Então, a base e aqui a altura. Então, como é que eu vou calcular a área? A área é igual a base vezes a altura. Então, para calcular o perímetro, é a soma das medidas dos lados. Então, para você calcular o perímetro, representa o quê? A soma das medidas dos lados. Triângulo. O que é triângulo? Triângulo é formado por 3 segmentos de retas que se encontram nas extremidades. Então, vamos ver como é que a gente vai calcular a área. A área do triângulo é igual à metade do produto da base pela medida da altura. Então, se eu tenho aqui a base e aqui a altura, e ele diz o quê? Que a metade do produto da base pela medida da altura. Então, nós temos aqui a área é igual a base vezes a altura sobre 2. Então, aqui está a fórmula da área do triângulo. O perímetro é a soma das medidas dos lados. Então, nós vamos somar todos os lados. Então, o perímetro você vai somar todos os lados. Losango. O losango, ele é formado por 4 lados iguais e eles se cruzam, suas diagonais, né? Se cruzam perpendicularmente. Então, o losango, como eu vou calcular a área do losango? A área do losango é igual a metade do produto das medidas das diagonais. Então, nós temos, no caso aqui, a área é igual à diagonal maior vezes a diagonal menor sobre 2. Então, para se calcular a área do losango, a gente vai usar essa fórmula da diagonal maior vezes a diagonal menor sobre 2. E o perímetro é a soma das medidas dos seus lados. Então, nós vamos somar todos os lados, né? É importante vocês conhecerem a figura e a fórmula. Trapézio. O trapézio é formado por 2 lados paralelos. Nós temos aqui o lado B, onde nós temos a base maior e a base menor. Então, são formados por 2 lados paralelos, formado por uma base maior e uma base menor. Então, a área do trapézio, como é que a gente vai calcular? A área do trapézio é igual à metade do produto da soma das medidas das bases pela medida da altura. Então, nós temos aqui a base maior, a área é igual à base maior mais a base menor, vezes a altura sobre 2. Então, esta é a fórmula para se calcular a área do trapézio. Vocês estão vendo aqui que cada figura plana, ela vai ter uma fórmula para se calcular. Então, vocês têm que aprenderem essas fórmulas. Na hora que você conhecer a figura, você já vai saber qual é a fórmula para se calcular a área. Isso é muito importante vocês conhecerem. E temos o perímetro, que representa a soma das medidas dos lados. Então, o perímetro você já sabe que é somar todos os lados. Só que você tem que ter conhecimento da figura. Né? No caso aqui do trapézio, você vai somar todos os lados, né? Iguais. Se vier um número iguais assim, porque eu digo se, por exemplo, aqui vier um 4, cada valor você vai somar, né? O perímetro. Obrigada pela atenção e aprendam as fórmulas, conheçam as figuras para você saber calcular. É muito fácil, mas vocês também têm que fazer a parte de vocês, de buscarem, de conhecerem e exercitem as atividades que possuem no livro didático ou também nas redes sociais. Procurem, tem muita questão e à medida que vocês vão aprendendo, que vocês vão fazendo as atividades, vocês vão conhecendo, vocês vão aprender cada vez mais. E fiquem com Deus.